안녕하세요. Eu sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, Doratingos, como estão? Tudo na paz? Por aqui tudo bem. Aqui quem está falando é a Ellen, do lado de lá temos a... Elisa. Olá! 안녕하세요! Vamos trazer energia aí da Coreia do Sul, que eu tô muito na Coreia. Tailândia ultimamente. A Elisa só quer saber da Tailândia agora. Está É, abandonando a Coreia, a Coreia do Sul. não, Então, pessoal, hoje a gente está aqui nessa alegria de sempre, né? É com muita alegria que a gente sempre começa aqui, porque é muito divertido mesmo sim. fazer isso. Né? E hoje a gente vai falar sobre células de Umi Cells, né? O primeiro episódio, a primeira temporada, não o primeiro episódio, a primeira temporada. E, E a segunda temporada e a também. segunda também. Então a gente vai falar das duas eu achei assim, no começo, quando eu comecei a assistir, eu achei meio chatinho os dois primeiros Hum. episódios, porque mistura desenho, que eu não sei se vocês sabem. Não sabem? Se não sabem, vão saber agora. É uma série baseada no Webtoon, então foi lançado em 2021, tem 14 episódios, né? Estreou pela TVN, se eu não estou enganada. Uhum. E aí a gente tem o protagonista feminino, o An Bo-hyun, que ele faz o papel de Go-won, né? A Kim Go-eun, faz o papel da Kim Yumi. A gente tem o Park Ji-won, o Yobabi, que ele vai aparecer na primeira e na segunda também, todos eles, né? Primeiro e segundo, os dois estão em todas. Verdade. Tem a Eun, que é Yuda-un, e tem outros, a Yubi, que é a Ruby, né? E Yubi, que é a Ruby, que é a menina fofa, né? E tem o Cho Min-ho, que é o Chai Yu-gi na série. E aí tem os outros personagens, mas esses são os que aparecem bastante. E aí, por que que eu comecei falando que é meio chatinho? Porque mistura desenho com, né, a série normal, assim, né? E aí os desenhos ficam aparecendo, eu falei, nossa, mas eu não estou entendendo isso aqui, que negócio mais Uhum. estranho, tá falando, daqui a pouco vai para o desenho. E aí depois eu falei, nossa, que legal, é muito legal, porque são as células de Yumi falando com ela. Então ela começa a sentir as coisas e aí eles mostram dentro dela como que aquelas células estão trabalhando, né? Então é a célula da raiva, e ela está sentindo raiva, aí aparece a célula da raiva com muita raiva, não, porque não pode. Aí ela sente fome, vem a célula da fome falando da fome, e aí a fome não deixa ela fazer mais nada, porque aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ela, eu preciso comer, ou então preciso dormir, e as células vão aparecendo. Né? E eu falei, cara, é muito interessante, parece muito com o Divertidamente, Isso. né? Ele lembra bastante o Divertidamente, só que eu achei ele mais profundo, porque como é Uhum. série, né, o Divertidamente é só um filme, e essa série aqui ela tem 1 hora e 10 minutos cada episódio, então, em média, assim, então é uma série compridinha, se a gente for pensar, né? E aí, Yumi tem as questões dela, que ela começa um relacionamento, já começa a série falando do término desse relacionamento, né? Um Verdade. término bem pesado, assim, bem aqueles que termina assim, sabe, a outra pessoa do outro lado é muito grosseira no término, então já termina aquele choque, assim, né? E aí ela fica esse tempo sem querer se relacionar com ninguém, ela continua seguindo a vida dela, né? Trabalha, aquela rotina, trabalho, casa, casa, trabalho, e faz tudo aquilo, tá seguindo a vida. Tudo parece normal na vida dela, mas por dentro as células estão lá, né? E conforme teve esse término, a célula do amor ela ficou fechada para o amor. Então, por isso que ela Uhum. está seguindo a vida sem sentimentos, ela não sente nada por ninguém, né? Ela olha ali, um carinha bonito, mas aí é até engraçado que quando as meninas, as amigas dela, mostram os carinhos para ela lá, ela não vê forma, né, no rosto, assim, para ela é como se fosse um Ah, é pedaço de verdade. papel, não é? E aí ela fica lá, olhando para aquilo, para ela não tem, porque ela está fechada para o amor, é um homem qualquer. Ela não enxerga os homens, né? Digamos assim. Ficou meio, né, traumatizada.
Foi. mas é porque a célula do amor realmente não quer se abrir. E aí ela fica, vai para o trabalho, e tal, até que ela vê um rapaz lá, que muito bonito, que é esse que eu falei aqui, o Chomino. Ele vai lá, trabalha com ela e tudo, que no drama é o Cha Yu-gi, tá? O nome dele Uhum. original, o nome dele verdadeiro, Minô, mas na série é o Cha Yu-gi. E aí ela se interessa muito por ele. E aí ela fica afim, aí ela dá umas, aí ela fica animada, mas a célula do amor nada, mas ela tá animada, né? Tem as células da estação, aquela da, como que é aquela que é a que faz striptease, eu não lembro o nome dessa célula, que ela fica Ah, pode toda ser assim, a sedutora, né? sedutora e toda, da A sedução. safadinha, safadinha. Isso. Depende da sedução. E aí ela fica animada, e aí começa, não sei o quê, e aí ela marca o encontro com ele, eles saem, mas antes disso ela vê que a Ruby também fica afim dele, ela pensa que a Ruby está muito afim e tal, que a Yumi, ela é muito séria, muito quieta, muito na dela. E a Ruby é aquele Aham. tipo de menina fofa, que ela chega chegando e abraça e pede o telefone. Ela não tem muito filtro, né? Ela é fofa mesmo. E a Yumi se compara com ela e fala assim, nossa, né? E fica com muitos ciúmes. Aí você vê as células dos ciúmes lá falando, nossa, que menina chata, não sei o quê. E aí já põe um monte de coisa na cabeça dela. E nisso, é igual a gente faz na vida real, né? Que a gente pensa uma coisa, mas a gente não sabe se é verdade, mas a gente cria uma história sem saber, porque a gente tem todas essas sensações. Aquilo da gente falar do voz na cabeça, né? As nossas vozes aqui, elas começam a falar. Sim. Então, eles deram voz e colocaram um formato, né, para cada vozinha ali falando, e chamaram de células, né? Aí a célula do amor, a célula da alegria, a célula disso, daquilo. E Yumi, ela fica com ciúmes da Ruby, mas mesmo assim esse Chai Yugi, ele chama ela para sair, eles vão no encontro. Só que esse encontro não era para um encontro, é que ele queria apresentar um amigo para ela, né? E aí ele Hum. também nessa parte conta que ele é gay. E aí ela Uhum. se decepciona, ela fala, puxa vida, eu me interessei por alguém depois de muitos anos. E aí, acho que foram uns 3 anos, se eu não me engano, assim, né, nessa vida de casa e trabalho e tal. E aí o cara fala que é gay e tal, tudo bem. Aí ela aceitou, e no encontro ela falou, não tem nada a perder mesmo. Aí é onde aparece o Go, né, que aí ele Hum. aparece com aquele cabelinho muito estranho, Ah, sim. muito estranho, né, de bermuda, chinelão, porque ele também estava meio assim. Eu não sei, acho que ele nunca namorou, né? Eu acho que ele teve um caso com a. Não teve um caso. Tinha uma mulher que trabalhava com ele, que gostava dele, e ele nunca se interessou porque eles eram muito amigos. Ela é amiga desde sempre, né? Uhum. Então ele foi e falou: ah, não vou me arrumar também, não, vou do jeito que eu tô, porque se ela, né? Ele também foi meio desencanado. E aí É. eles se encontraram. Ele já ficou, quando ele viu, ele falou: nossa, Uhum. ela olhou assim, mas não foi. Eu achei, né? A minha impressão é que não foi, da parte dela, não foi amor à primeira vista. Dele, eu achei que ele já teve um interesse maior do que ela. E aí eles tomam um café e aí nisso eles vão se entrosando, né? E aí Sim. acontece todo o contexto da história. Aí aparece as células dele também, que a dele ele é mais assim sério e é homem, então a dele é bem umas células bem assim contidas, né? Não é igual a Uhum. dela, que é um monte, assim, falando ao mesmo tempo. A dele, uma fala de cada vez. É meio que o Alexa. Quando você falou que a dele é meio que Alexa, assim, né? Dá um comando e tal. É meio assim. E aí eles começam a se entrosar e começam a namorar também depois de alguns encontros. Só que ele tem questões no falar, né? A gente falou algo sobre isso, vai ser depois a gente vai Aham. falar mais para frente, mas eles têm questões muito no falar. Ela, né, de esconder os sentimentos, ele também é pior do que ela, e aí eles vão tendo os entendimentos por causa disso, né? Por eles não conseguirem se comunicar. Eles se gostam, mas não conseguem expressar. Ela se expressa mais, a Yumi, no meu entender aqui, ela fala mais o que ela sente, mesmo assim com algumas dificuldades, mas ela consegue se expressar melhor que ele. Ele é muito Uhum. orgulhoso, né? Porque ele não quer ser o menos, né? Ele quer sempre pagar a conta, ele não quer depender dela. Então tem muitas questões aí que ele esconde,
E aí, no fim das contas, eles acabam que não conseguem se entender mais. E nesse Uhum, meio aí aparece o Babi lá, o Babi, que aí ele uhum, fica afim da Yumi, e aí ele dá em cima e ela fica meio balançada. E o Go Wong percebe aquilo, e como ele está numa fase ruim, né, porque ele estava numa startup, né, então ele estava investindo ali, ainda estava em crescimento, ele fica com ciúmes e percebe que, poxa, o cara tem um emprego fixo, ele pode dar uma vida melhor, ele fica inseguro também. Só que uhum. ninguém fala nada para ninguém. Fica tudo ali numa confusão só. É, Não sei se. aquela velha história dos doramas. Ah, eu acho que é melhor me separar porque se a pessoa ficar comigo, eu estou numa situação muito difícil, ou eu sou menor que ela ou ele, e todos os interessantes pontos de vista que a gente já comentou alguns nos episódios. E a questão de falar e não falar, mas eu acho que o principal no caso dele foi um orgulho, né? Porque ele tá tentando lançar um jogo e não vai para frente, e quando ele vê que ele não tem mais como bancar, talvez, esse personagem que, né, que dá conta das coisas, e eles começam a se desentender, ele resolve desistir. E aí dessa desistência abre espaço para um outro, né, que começa a se interessar pela Yumi. Eu achei interessante aqui que na Wikipedia eles separaram todas as células desses três personagens. Não sei se você chegou nessas informações, Olha mas isso. olha, Não. as células da Yumi tem a célula do amor emocional, a racional, a faminta, a safadinha, a Ah, essa fase. detetive, a fashionista histérica, ansiosa, a célula de uma sensação, um sentimento interior, e tem outras. Tem a célula da limpeza, a célula da língua. A célula da língua é interessante, porque eu depois vou falar sobre isso, Tem uma que parece bem etc. também, que é a da escassez, que é aquela que sempre economiza, né? Não sei se é escassez aí o nome. Ah, Ela tem parece umas outras aqui, mas que eu não consegui conectar. Talvez pode ser a célula racional, de repente. Deixa eu investigar aqui. e essa aparece É, bastante, é da economia. uhum. Bom, a célula racional ela tenta controlar tudo e ela só dá espaço praticamente para as outras quando ela vai dormir. Tá até aqui descrito. E aí, pro personagem do Go-Eun, falam de três células aqui: a célula racional, a célula do humor e a célula do amor. E aqui pro Babi, só colocaram a célula da língua. Aí é interessante que quando já tá na segunda temporada, tem uma cena no carro, que eles estão lá no carro e começa a criar aquele clima, e aí eles dão um beijo. E no que eles dão um beijo, fica mostrando, tipo, vão começar a dar o beijo, aí começa a mostrar as células. E aí vai fazendo esse vai e volta. E é engraçado que as células têm como se fosse um chapéu de língua na cabeça delas, e elas começam a dançar, tipo uma música, tipo um tango. Não, se eu não me lembro, pelo que eu me lembro, seria isso. Eles começam a dançar um tango, né, para evidenciar ali a questão do beijo, a questão da conexão, a questão de que é uma dança, a coisa de seduzir e ser seduzido, né, se abrir ou quanto que se abre. Eu achei muito legal que quando eu procurei um pouco para ver o que que a gente poderia comentar sobre a série, e veio essa. E querendo ou não, é uma das coisas que mais dá visualização. Você já fez essa pesquisa, Ellen, de beijos dentre os atores nas séries? Tem muita visualização. Você coloca lá, sei lá, Yumi e o Babi Kiss. Aí deve ter algumas cenas.
E aí você pode ver que as visualizações são grandes. E tem pesquisa também para beijo, que é assim, os beijos mais quentes dos doramas coreanos, ou dos tailandeses, ou de BL. E tem lá, tem vídeo que Tem coloca movimento. assim, mais de 1 milhão de visualizações. É muito, é muito engraçado e tem tudo a ver com essa coisa aqui da dança, né? Das células. É porque é o que a nossa cabeça vai fazer, né? Porque se a gente vai pesquisar um negócio desse, a célula da língua está trabalhando. Ela quer ver, né? Provavelmente. Ela está Ai, procurando é as muito, imagens. é muito A célula que eu engraçado. falei do dinheiro é da avareza, né? É a célula Ah, da sim. avareza. E tem também a célula do estômago, que é a que vai ficando com fome, e que às vezes ela cresce tanto que se ela tá com muita fome, ela começa a chorar, é como se fosse uma criança a célula. Que ela não E consegue aí, pensar em mais nada, né? Ela só quer suprir a isso, necessidade básica. E ela só não faz mais quer. nada mesmo, né? É muito louco. Aí é como se fosse uma célula que tem um formato de parece uma criança, e vai crescendo e crescendo, crescendo. E quando ela tá com muita fome, começa a chorar. É engraçado essa coisa também da fome. É legal porque essa série fala muito das nossas necessidades básicas, né? Que é a conexão, o amor, a comida, o trabalho. E é legal ver as células tendo as emoções, no caso, né? As emoções ou os pensamentos, essas sensações vindo à tona, com esses personagens, com essas histórias. Que o legal foi isso, né? Deles darem voz para isso, porque são as vozes da nossa cabeça que quando a gente tá, porque a vida da Yumi é uma vida normal de uma mulher de 30 anos que precisa trabalhar, precisa se Aham. sustentar, mas ela tem os medos, as inseguranças, ela passou por um término, ela não sabe como que faz, né? E aí começa um novo relacionamento, mas começam de novo as mesmas inseguranças pelo término que ela já passou, então todas aquelas células já estão meio assim, nossa, será? Né? Será que a gente vai? Nossa, mas aí elas começam a analisar, né? Ah, mas ele é tão fofo, olha só, ele faz essas coisas para ela. Ah, mas o outro também fazia e terminou assim. Então, né, essas inseguranças que a gente vai colocando, esse racional da gente que vai colocando tudo ali, né? A emoção que vem, né? A célula lá desse sentimento interno vem, aí o racional fala, olha, mas pensa bem, então a gente tem essas brigas internas, né? E o que mostra o dorama é exatamente isso, esse interno, né, sendo exposto, né? E aí a gente se identifica muito, né? A gente começa a falar, nossa, é assim também que acontece comigo. Então, Células de Umi para mim trouxe essa proximidade, assim, né? De falar, nossa, é isso mesmo que acontece, né? Eu achei que era só comigo que acontecia assim, porque muitas vezes a gente acha que tá sozinho, né? E não tá. Uhum. Tem muitas pessoas passando por coisas parecidas ou piores ou melhores, mas estamos vivendo as emoções. A gente está aprendendo a lidar com isso, né? Da melhor forma, do melhor jeito que a gente consegue no momento, né? Sim. Há uma cena que ficou para mim, agora eu não sei se foi né, na temporada um ou no 2, que mostra como é a cidade. É porque assim, é como se a cidade, que a Yumi fosse uma cidade, que cada personagem fosse uma cidade e as células moram dentro dessa cidade ou dentro desse reino, né? Porque ele é cercado. Imagina um castelo que tem ali todo o muro, né, que delimita o que sou eu e o que é o outro, digamos assim. Né, vamos baixar as barreiras, aproveitar. É um bom exemplo para Tem entender o isso, baixar as barreiras. muito mesmo. E quando ela está nesse período de término de um relacionamento e entra em depressão, digamos assim, é muito bacana ver que esse reino se enche de água, como se tivesse um tsunami e invadisse todo aquele reino.
todo o seu castelo e os seus limites ali, a sua própria cidade. E, e é legal que mostrava isso e mostrava ela como ela estava, né? Deitada na cama, chorando, sem vida praticamente, mas não necessariamente sem vida. É um estado emocional de luto, digamos assim. Uhum. E eu achei muito legal quando mostrou isso. E achei legal também quando os interesses amorosos começam a querer entrar nesse reinado. E tanto que um deles começa a se disfarçar. Por exemplo, a célula do amor, ela se disfarça de um outro tipo de célula para poder entrar nesse castelo da Yumi. Eu não sei se foi o Babi ou se foi o Bu Wong que fez, que mostra Foi o essa cena. Foi virou o um Bu. sapo, né? É, Ah, se funciona disfarçou de assim. sapo. Foi bem fofinho. E aí É ele conseguiu muito, entrar. é muito legal. E é legal porque mostra que às vezes o amor surge disfarçado mesmo. Os relacionamentos podem começar de amizade ou de repente você percebe que, opa, peraí, tô pensando na pessoa, mas de uma maneira diferente. O que que aconteceu? Quando foi que isso mudou? Aí é interessante comparar com esse disfarce da célula do Hum. amor, disfarçada de sapo. Eu acho que é a célula do amor, né? Disfarçada de sapo e entra ali no castelo da Yumi. Porque Achei ele tinha muito tentado legal. entrar por. Jogou pedra, você lembra? E não conseguia Aham. entrar, né? A porta tava. Porque a célula do amor estava fechada, né? E aí esse castelo simboliza meio que o coração, assim, né? Do mundo da Yumi, né? Isso. Ele. É, porque ele se apaixonou desde o começo, praticamente. Ela que foi se abrindo aos poucos. E aí, essa demonstração de como ele conseguiu entrar dentro do coração dela, né? É através desse Uhum. disfarce. É muito. Você falou uma coisa legal. O Você falou quê? assim, ele se apaixonou primeiro. Ele se apaixonou primeiro, e realmente ele se apaixonou, porque a Ah, célula do amor dele estava enterrada lá no fundo do mar dele lá. Não sei se você lembra dessa parte. ah, Bem eu lá no lembro fundo, que tinha algo que estava enterrado, era dele, então. dentro de um baú lá e não sei o quê. E aí, de repente, ele foi e ela desmaiou e ele carregou ela nos braços até o hospital, né? E aí ela com a roupa toda molhada porque estava na chuva, eles foram se encontrar e aí se desencontraram e nisso ela passou mal porque ela não conseguia comer, porque ficou tendo um monte de coisas na cabeça, questões do trabalho, questões se ele realmente ia e não sei o que, mas tiveram os desencontros. E aí, quando ele chegou próximo, eles se encontraram, ela desmaiou porque estava com fome. E aí, o açúcar no sangue caiu. E aí ele foi levá-la e chegou lá todo molhado, aí ele foi atrás de uma roupa e a roupa tinha um sapinho, né? E Ah, é foi a partir, verdade. né, que ela aquilo para ela tinha a ver com amor. Então isso é legal também porque a gente fala assim, para cada um tem de um jeito. Não, para ela o cuidar tinha a ver com amor. E aí o Uhum. dele também falou assim, foi, não sei se foi nesse ponto mesmo ou se foi um pouquinho mais para frente, não, foi antes até. Esse sapinho já tinha sido desenterrado, mas não era o sapo, era a célula do amor. E aí ele estava tentando, né? Ele fazia certas coisas para ela e aí foi nesse ponto aí que ele conseguiu entrar no coração. E aí o sapinho entrou né? Eles foram tirar fotos depois no encontro que tinha sapinhos também. Então foi bem legal assim. Então é um negócio legal de você falar. Ele se apaixonou, mas ele ainda não amava. Mas depois da convivência ele começou, né, a amá-la de verdade. E ela como estava com a célula lá, né, fechada, e quando o sapinho entrou, ela se abriu, né, e aí Tem, eles começaram um relacionamento mais profundo, assim. tem uma outra que estava enterrada, eu acho que era na Yumi, era a célula do sonho do escritor, que o sonho dela é ser
é ser escritora, é escrever um livro, e tanto que depois vai mostrar ela participando de alguns concursos literários várias vezes, até que ela consegue, finalmente realizar esse sonho. Eu não lembro se a célula desse sonho de ser escritora ou a célula dela escritora estava enterrada. Você lembra? Porque tinha até um cemitério, não sei se você lembra dessa cena. Eu acho que era Estava essa enterrada a célula aí, célula mesmo. Uhum. né? Ela enterrou. E aí uma hora essa célula volta e começa também a participar mais ali da. Eu acho que na temporada 2 que ela aparece mais, né? A célula escritora, se eu não me Então, engano. porque ela terminou. Gente, tem spoiler, muito spoiler agora. Sim, sim. Temporada 1, ela termina, né? Ela não fica com Kung. o Ong, ela não fica com ele. E aí tem de novo aquele tsunami que a Elisa falou das células, É aquelas verdade. emoções todas. E então ela se fecha de novo. E dessa vez a célula do amor se fechou e foi para um lugar muito distante e vem a célula do escritor que toma conta. Então a célula da escritora toma conta dela como se fosse a célula do amor. Então ela passa a viver para o trabalho. Então ela É colocou na verdade. cabeça que ela vai virar escritora, porque agora ela se dedica àquilo. E aí ela fica, né? Ela não se preocupa mais com a aparência, ela tá naquele mundo dela lá, né? Mas trabalhando porque o Babi falou para ela que ela era muito boa, porque ela fazia uns posts, né? Escrevendo, ele falava que ela É era muito boa e que ela podia marketing, mudar de né? cargo. Isso. E ela aceitou mudar de cargo e foi trabalhar diretamente com ele, né? Mas eles não tinham nada até aí, né? Porque ela estava É. namorando e depois que ela terminou, ela ficou um tempo sozinha mesmo, porque aí a célula do amor meio que morreu, vamos dizer assim, Ela e se essa isolou, na verdade, né? Ela isso se aí. isolou, tanto que as outras células da Yumi ficavam se perguntando, né? Onde está a célula do amor, pelo que eu lembro. E mas é uma ótima série para expandir um pouco mais até a visão lá do Divertidamente, para quem assistiu o filme, para Sim. ter essa representação de como funciona como funcionam os nossos pensamentos, nossas emoções. Tem hora que a gente está muito racional, tem hora que a gente está muito emocional, tem hora que bate ansiedade, tem hora que. E é engraçado, né? A fome mesmo. Quando a pessoa não come ou tá com fome, a gente vê que fica mal-humorado. É uma representação que não é mentira. Você pode ver que se você não se alimenta bem, uma hora você fica ali com dor, você fica, pode mexer com o humor, dependendo da pessoa. É muito legal ver isso, sim. E parece que o Webtoon são 3 temporadas, seriam 3 temporadas, né? Se fosse representar assim, então até se perguntam se vai ter a terceira temporada. A gente não, eu pelo menos vi, ainda não tem nada certo sobre isso, mas seria até legal se pudesse terminar como no Webtoon. Eu acredito que tenha, porque o 2 terminou assim, não ficou sem fechamento, porém é um É, fechamento, ó, eu vou falar um negócio muito estranho, é um fechamento aberto, é, porque dá, assim, dá para você tirar, você fala, nossa, pode ser que vai acontecer mais coisa, pode ser que não, pode ser que ela se resolveu bem aqui, mas a impressão que dá é que ainda tem coisas para acontecer. Como se trata da vida dela, claro que a gente sabe, né, que a vida não, né, é até o dia que eu morrer. Mas assim, aham, parece que ficou um negócio meio aberto, né? Assim, não tem, ficou. não deixa desejando, assim, você não fica, ai, mas né, não acabou legal, acabou, fechou legalzinho ali. Mas se eles quiserem continuar, tem espaço, né, para colocar uma terceira temporada. E também outra coisa dessa série que é bacana é mostrar os relacionamentos, né, dos altos e baixos, também desde o comecinho, né, a tensão, será que ele gosta de mim, será que ele não gosta, será que ela gosta, será que ele não gosta. Aí quando desenvolve a entrega da pessoa, até que ponto
a gente se abre para viver essas experiências. Também, né, ela sempre preocupada, as células que ficam com as informações ali, poxa, ela terminou com fulano e foi um desastre, ou foi muito triste, e agora eu não quero viver isso de novo, porque sempre tem a possibilidade de acabar. E é legal ver isso tanto com a personagem quanto com as personagens células, né? As personagens animadas. E quando ela terminou, ela gostava do Go-Wong, né? E ele dela. Mas por falta de conversa mesmo, ele não quis falar, ele não quis se deixar mostrar vulnerável, porque ele estava, então ele deixou ela entender o que ela quisesse. E ela entendeu com aquela atitude que ele não gostava dela, né? O suficiente para ter um relacionamento, para continuar um relacionamento. E aí, quando ela passa a ser só escritora, ela fala, não vou, né, me relacionar, ela estava com muito medo. Então, ela Hum, sempre ficava pensando, né? O detetive ficava o tempo todo ali, não, vamos investigar isso aqui, né? Vamos investigar, porque é, eu acho, né? Porque o Babi, ele continuou falando com ela, né? Ele é verdade. continuou, né, se insinuando, falando, e ele era muito fofo, né? Então aí vinha as células, as outras células, principalmente a da emoção, né, que falava assim: "Ah, mas ele é tão fofo, vamos aceitar, É. vamos aceitar". Aí eles montaram um fã-clube lá, né, É do verdade, Babi. uns fãs. É muito legal. Só que tinha um que era contra, acho que, eu não sei se era o detetive, não, era a razão, né? Falava, É, gente, né? Não sei, sei lá. Ela acabou de sair de um relacionamento, tudo de novo, mas todo mundo ficou Babi, Babi, Babi. é E aí, no verdade. fim, ela acabou aceitando, mas não tinha assim. Ela tinha uma atração por ele, mas não era uma coisa assim forte, né? Mesmo porque ela tinha acabado de terminar um relacionamento, né? E o Babi, não, ele gostava Verdade. bastante dela. E aí eles começaram um relacionamento. E era muito fofo de ver os dois, né? Parecia assim, eles eram muito, muito fofos. Eu, particularmente, meu coração sempre estava com o Go1, né? Então, gostava do Davi? Mesmo Ele com era aquele cabelo lindo, maravilhoso, né? Interessante ponto de vista. Cara, então, o ator, ele é bonito do meu interessante ponto de vista. O que faz o Goong, deixa eu ver aqui. Kang Bo-hyun. Kang Isso, Bo-hyun. An Bo-yoon. Ele é um ator bonito, só que aquele cabelo, sei lá de que Estragou, década, qual influência. estragou, estragou. Tanto depois, quem achar interessante uma série com ele que eu gostei, não sei se a Ellen não assistiu ou assistiu, é Doberman, uma coisa assim. Que ele tá no. Ele é um investigador do exército, como se fosse assim. É muito legal a série. Mas, enfim, não vamos dar mais spoilers, a gente vai encerrando esse episódio para que vocês possam assistir e conferir se depois o Gung aparece na segunda temporada ou não, se ela vai ficar com o Babi ou não no final da segunda temporada, o que que acontece. Então a gente se encontra no próximo episódio, talvez um pouco antes, nessa semana. Então, até mais, Doratingos. Muito obrigada pela companhia. Sigam-nos nas redes sociais. Deixe seus comentários, coloquem o que vocês querem saber, se vocês estão a fim de alguma série específica, né? No Chá com Dora, que a gente tem também, se vocês querem falar sobre algum assunto. E nós nos encontramos. Até o próximo episódio.